Estamos no ar, na rádio WYMZ 321, Rádio Bizu, pode falar. Você está na linha? O que deseja? Qual música quer que toque? Escolha, faça sua escolha. Boa noite, tem alguém me ouvindo? Não ouvi ninguém agora. Oxi. Oi, boa noite. Sim, professor, é porque ele manda por mensagem. Ah, tá certo. Tenho preguiça de falar por áudio. Ora, pois ela sabia que estava com preguiça? Pronto, vamos lá. Bem, vocês estão... Bem, eu vou retornar aqui. Eu estou apanhando aqui para os slides, mas eu vou já colocar no slide aqui. Estão vendo o slide aí, né? Sobre terrorismo? Boa noite, não estou ouvindo ninguém de novo. Tá difícil aqui. Sim. Ah, beleza. Obrigado, Chico. Só para poder ter o feedback. Eu preciso do Professor, feedback. olha as mensagens. Oi, olha as mensagens. Tá, vou olhar as mensagens. É porque como ele está no slide, aí não tem como ele olhar as mensagens, só se ele sair do slide, entendeu, gente? Ah, é verdade. Ah, sim. Você manda que aí eu vejo, aí eu falo aqui, tá bom? Peraí. Ok. Mas se eu entrar... Peraí, Chico. Eu vou entrar por aqui também. Por que não? Chico, olha só. Se você entrar pelo celular, como tá perto, vai dar eco. Ah, é? Ah, então deixa. Eu ia Já tentei também. Já tentou? Então, obrigado, Chico. É bom que você faz os testes pra gente. Eu também já tentei. Ah, é? Vai dar eco, né? Então eu vou sair. Pronto, saí. Pronto. Leva o celular pra sala. Vai levar. Desliga esse negócio aqui, peraí. Eita, pau. Leva o grilo. Leva o grilo pra lá. Pronto, Chico, estão me ouvindo agora? Vamos lá, começar, né? Gente, para começar... a gente tá aprendendo assim mesmo. Teste, 1, 2, 3, começamos. Vamos lá. Gente, terrorismo, entenda-se. Ele não é uma coisa muito recente. Ele é, na verdade, do século XX. Só que ele tem sua influência, seu legado, seu resultado e sua grande boom, sua grande explosão, sua grande contextualização já no século XXI. Terrorismo, na verdade, entendo. Quando você vê a machete que eu estou mostrando para vocês aí, uma GIF, na verdade, onde o Patolino e o Pernalonga estão brigando, o Israel, a Palestina, é porque ali, é uma grande dica, foi ali que começou o movimento terrorista no Oriente Médio que se expandiu pelo mundo. Porque até então, gente, o terrorismo no século XX, ele começa quando os países imperialistas começam a invadir e ocupar. Quem quiser falar pode entrar com áudio e perguntar, tá? Não tem problema não. Eles começam a adentrar e controlar os países que estão no Oriente Médio. Porque quando acaba a Primeira Guerra Mundial, você deve ter ouvido falar com certeza sobre o Império Turco-Otomano, um dos países que lutou na Primeira Guerra Mundial, lá na Tríplice Aliança, e perdeu. Uma das consequências para o Império Turco-Otomano é o esfacelamento, é o seu sua fragmentação, a ponto de chegar hoje, o que hoje já é somente a Turquia. Na verdade, a Turquia era muito maior, que é o Império Turco-Otomano. E aquela região onde hoje está a Jordânia, Palestina, Israel, onde também temos o Iraque, a Arábia Saudita, basicamente tudo aquilo ali era o Império Turco-Otomano. A própria Turquia, né, como estava comentando, esse se esfacelou por completo. E nesse bojo, Inglaterra, França vão basicamente ocupar os territórios e fragmentá-los. E então já existe um movimento ali nacionalista de países árabes, na sua composição, muçulmanos, que não gostam dos países imperialistas. Vão sentir aversão. E vai chegar ao ápice quando, depois da Segunda Guerra Mundial, vamos já falar sobre isso, é criado o território judeu de Israel. Tá bom? Aí vocês estão vendo algumas imagens ali de Osama Bin Laden. Vocês estão vendo uma foto ali do presidente George W. Bush. No exato momento que está tendo o atentado 11 de setembro de 2001, vocês nem estavam nascidos, vocês não existiam, na verdade, como é um pouco antigo já. Nós temos o presidente George W. Bush participando de uma leitura de historinhas numa escola fundamental, lá no... acho que era na Flórida que ele estava, contando, ele estava lendo para as crianças. Até que um assessor veio e falou para ele, estão atacando, tem um atentado terrorista em Nova York. Ele ficou atônito.
Oi, pode perguntar. Oi. Oi. O que gerou o início Do terrorismo, como a gente lá conhece, em né? Israel e na Palestina? Eu vou já chegar Isso. lá, eu vou já chegar lá. Eu vou só mostrar agora pra vocês algumas definições do que é terrorismo. 3 definições, tá bom? A gente tem uma noção do que é terrorismo. Porque a apostila de atualidades do Farias Brito, ela é muito boa. Só que ela fala já do 11 de setembro. Ela fala do mais famoso, o mais emblemático, o mais conhecido. Só que ela não explica como chegou a esse ponto, tá bom? Como surgiu o terrorismo. Primeiro eu vou falar aqui sobre o que é terrorismo. Olha só, vocês estão vendo aí, o dicionário Aurélio fala que é um modo de coagir, ameaçar ou influenciar outras pessoas, ou de impor-lhes a vontade pelo uso sistemático da força. Esse é um ponto de vista. Segundo, de acordo com o dicionário Aurélio, forma de ação política que combate o poder estabelecido mediante o emprego da violência. Eu ainda complemento mais. Os atentados terroristas sempre atacam, sempre têm o objetivo de desestabilizar a população civil. Eles querem causar o terror. Aí vem a palavra terrorismo. Eles querem causar o pânico. Então entendam. Como, por exemplo, vou falar daqui a pouco sobre alguns atentados terroristas. Quando você vê, por exemplo, tem um atentado famoso em 2005, tem uma estação de trem chamada Tocha, lá na Espanha. Eles causaram a morte de 200 pessoas, basicamente. O trem é o símbolo da União Europeia. Por que eles não queriam matar muita gente? Não era o objetivo deles. Eles não querem causar um grande número de mortandade. Não é esse o objetivo. Porque se eles quisessem matar muita gente, vai lá para o final da Copa do Rei, final lá no Santiago Bernabéu, Real Madrid contra Barcelona, que dá mais de 100 mil pessoas naquele estádio. Já pensou? Pegar um avião e jogar lá dentro e matar todo mundo? Aí sim, realmente é causar mortandade. Nesse não é o objetivo. Na verdade, o que eles querem é causar terror. A segunda definição do FBI norte-americana: o uso ilegal da força ou violência contra pessoas ou propriedades para intimidar ou coagir um governo, uma população civil ou qualquer segmento dela, em apoio a objetivos políticos ou sociais. Ela nem fala sobre religião, porque chegou-se a cogitar que terrorismo basicamente era uma guerra religiosa. Não é religiosa. Ela é política e militar. Ou, como ele fala ali, sociedade civil, né? Terceiro ponto de vista, é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O calculado uso da violência ou da ameaça em sua utilização para inculcar medo, com a intenção de coagir ou intimidar governos ou sociedades, a fim de conseguir objetivos geralmente políticos, religiosos ou ideológicos. São 3 pontos de vista, são 3 definições para o que é terrorismo. Se cair uma redação para você escrever sobre terrorismo, é bom você ter um ponto de vista ou ter alguma forma de explicar o que é o movimento terrorista. Por isso que eu quis botar as definições aqui, tá bom? Por isso que eu quis colocar. Eu acho que foi o Eduardo que perguntou sobre como surgiu o terrorismo. Foi isso? Pode me dar o feedback, pode comentar, tá? Eu estou trazendo aqui sobre justamente as origens do terrorismo islâmico. Alguém pode me dizer se está tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me acompanhando? É porque eu não estou vendo ninguém. Professor, tá tudo bem. Só teria como você voltar rapidinho um slide anterior? Opa, agora. Tá aqui. Esse slide, quando acabar a aula, eu já mando via WhatsApp para vocês. Tá bom? Mas pode anotar, tá anotando, tirando print, eu não sei. Fica à vontade. Pode perguntar. Agora você vai me perguntar, professor, eu trouxe 3 definições. Uma do dicionário Aurélio e 2 do governo norte-americano. Um no FBI e outro do Departamento de Defesa. Só não tem uma definição de terrorismo árabe? Gente, eles não fazem terrorismo. Do ponto de vista, eles somente estão defendendo o território deles. Essa definição terrorista é a visão que o Ocidente dá para a ação islâmica de proteção de seu território. De persuasão, de invasão do Ocidente para o Oriente Médio. Então eles não fazem terrorismo no ponto de vista deles. Tá bom? Vocês conseguiram compreender essa definição, esse ponto de vista? Tá legal? Pode falar, gente. Não tem, porque eu não estou vendo ninguém, literalmente. Eu estou falando somente com uma tela. Tá tranquilo, professor. Obrigado. Eu posso passar adiante? Pode sim. Pronto, obrigado. Vamos lá, passar adiante agora. Gente, sobre as origens do terrorismo islâmico, fique bem claro. É um movimento de grupos que vão surgir no Oriente Médio. E eu vou já falar daqui a pouco sobre grupos terroristas, não tem só lá não, tem no mundo todo. Só que está falando do terrorismo clássico, terrorismo islâmico, que vem do Oriente Médio para com o resto do mundo, basicamente ocidental. Tá? Ó, primeiro a gente tem que pensar da civilização hebraica. Lembra que eu falei com vocês sobre os hebreus que saíram da Palestina? E quando lá estavam, eles passaram pelo êxodo, que foi a fuga do Egito para a terra prometida, que é Canaã. E quando chegou na diáspora, vocês estão vendo ali o termo diáspora, aparece meu mouse aqui, ó, diáspora.
Quando você vê a diáspora, é quando os romanos dispersam eles. Dois imperadores romanos, Tito e Adriano, começa com o imperador Tito e depois o imperador Adriano, eles vão dispersar. Lembra que a palavra diáspora significa dispersão. Os romanos expulsaram eles das terras deles, ali na próxima do Rio Jordão. E ficaram basicamente 2000 anos sem uma terra propriamente dita. Ficaram perdidos pelo mundo, vagando. Quando nós temos, no final do século XIX, o movimento sionismo, tá aqui, ó, sionismo, ou o movimento sionista, é quando os judeus, com uma certa condição financeira, uma boa condição financeira, basicamente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, começaram a pregar a teoria de que os judeus deveriam, por direito histórico, voltar à sua terra de origem. Olha só, no século XIX, gente, nós temos o que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo. É quando os países europeus começam a invadir e ocupar terras no Oriente Médio, na Ásia e na África. Nesse contexto, alguns judeus, algumas lideranças judaicas começaram a pregar a ideia de que os judeus, que ocupavam cargos de confiança, cargos muito bons de comando, seja nos Estados Unidos, seja na Europa Ocidental, começaram a pregar a ideia de que eles deveriam voltar para a sua terra de origem. É um movimento sionista. Eles defendiam esse conceito. Se vocês puderem pesquisar, leiam a carta chamada Carta de Balfour. Balfour é um primeiro-ministro britânico e ele comentou isso em 1917, que os judeus deveriam, por essência, por origem histórica, voltar à terra de origem. Essa é uma carta de 1917. Estava transcorrendo da Primeira Guerra Mundial. Isso em 1917. Quando nós temos, esse é o movimento sionista, tá? Final do século XIX, início do século XX. Quando nós temos já o Holocausto, que é a perseguição e assassinato em massa de judeus pelo regime nazista de Adolf Hitler, tá aqui Adolf Hitler, e que vai gerar a morte de basicamente 6 milhões de judeus. Vou até fazer uma pergunta aqui, vocês podem responder com áudio, não tem problema. Me digam, durante a Segunda Guerra Mundial, qual foi o povo que mais sofreu, que teve uma maior mortalidade? É só responder sim ou não. Foi o povo judeu? Sim ou não? Podem falar, estou ouvindo vocês. Sim? Não foi o povo judeu. Morreram 6 milhões de judeus. O povo que mais sofreu com o maior número de mortalidade foi o povo soviético, o povo russo. Foram 20 milhões de mortos. Aí você vai me perguntar, por que a gente fala tanto sobre os judeus? A nossa visão é muito ocidentalizada. Então a gente vai mais falar do Ocidente do que do Oriente. E quando se fala dos russos ou soviéticos, basicamente é oriental. Então vamos pregar a ideia de que os judeus deveriam, como compensação pela perseguição, pela mortandade, alta mortandade, 6 milhões é muito, não posso dizer que é pouco, não dá para negar. Mas, como compensação, a ONU, olha que coisa estranha, a ONU, que foi criada como um legado da Segunda Guerra Mundial, em outubro de 1945, ela resolve criar, acho que eu não botei aqui 1947, eu não botei a data, mas está aqui a ONU, ela resolve criar, em 1947, o Estado Judeu de Israel. Isso vai ser uma grande celeuma. O problema é que naquela região onde estavam os palestinos, onde estava o Rio Jordão, estavam os palestinos. E os palestinos, os palestinos, eles vão reclamar, porque a ONU resolveu, simplesmente da noite para o dia, através de um documento, criar uma nova nação, sem consultar o povo que lá estava. Vamos dar um caso hipotético. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, o Brasil, espacialmente falando, é enorme. Imagine que a ONU resolva criar da noite para o dia para o povo venezuelano que está fugindo, migrando do seu país de origem para Roraima. A ONU resolve criar um Estado independente para o povo venezuelano que está sendo fugido daquela região, lá em Roraima. Será que o povo brasileiro tem que acatar e ficar quietinho? Você acha correto isso? Me digam, pode falar, tá certo isso? Pode falar, eu tô ouvindo você. Bem, não tô ouvindo ninguém, na verdade. Acho que não. Então pensem. A mesma situação é para o povo palestino. A ONU resolveu criar da noite para o dia uma nova nação na região que é deles, há mais de 1000 anos. Há quase 2000 anos. Da noite para o dia. E isso, entenda, que vai criar uma grande celeuma. E é por isso que vocês estão vendo aqui no outro lado da tela, tem aqui as guerras árabes-israelenses. As datas justamente começam quando a ONU resolve criar o Estado de Israel. Então entendam que a ONU, engraçado, a ONU tem como premissa máxima a ideia de promover a paz mundial. Esse é o objetivo máximo da ONU, tá? Lembrando que a ONU vai substituir a Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial, que não deu muito certo. A função máxima da ONU
É promover a paz mundial. Quando a ONU cria o Estado de Israel, o Estado judeu de Israel, ela vai gerar as guerras árabe-israelenses. Você pode ver pelas datas aqui, 1947 e 48. O engraçado é que essas guerras aqui, as guerras árabe-israelenses, é a guerra basicamente de uma nação, o povo de Israel, judeu, contra todas as nações árabes. Vocês estão vendo que no canto inferior aí tem um senhor que ele mostra o Oriente Médio. Todos os países que estão ali que aparecem, acho que dá para ver ali, ó. Iraque, Irã, Jordânia, são todos países, Síria, são todos países islâmicos, todos eles. Ele pega o que é Israel e joga contra a parede e explode. Vocês conseguindo ver essa imagem aí? É uma GIF. Eu achei bem interessante. Olha, com raiva ele joga. Perceberam? Gente, Israel sozinha vai lutar contra todos os países árabes, todos os países islâmicos. Seja Síria, Egito, Iraque, Irã, Arábia Saudita, basicamente todos eles vão se voltar contra Israel, basicamente. E todas essas guerras aqui, vocês podem ver que são 4. A primeira guerra árabe-israelense, a guerra do Canal de Suez, a guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, ou o dia do perdão. Todas elas, gente, todas as 4 guerras, sabe quem venceu? Israel. Aí você vai me perguntar, como é que pode uma pequena nação, e você pode ver, espacialmente falando, Israel é bem pequenininha. Ela vai lutar contra todos os países e vence todos eles. Vamos pensar em atualidades. Todos os países do Oriente Médio, todos eles não têm arma nuclear. Oficialmente não tem. Não tem. O único país que está no Oriente Médio que não é árabe, que é Israel, é o único que tem arma nuclear. É como se o Ocidente permitisse, desse uma concessão a eles, para eles poderem se proteger de qualquer ataque terrorista. Literalmente. Israel é o grande alvo dos atentados terroristas. E aí você vem perguntar, como foi feita a pergunta alguns minutos atrás. Por que surgiu essas guerras? Justamente por causa da ONU. Quando a ONU projeta a criação de uma nova nação, sem consultar o país que lá estava, o povo que lá estava ocupando, cria uma grande celeuma, um grande conflito internacional. Entendam, é provável, não posso garantir que vai acontecer, é provável que eu venha a falecer, você que está me acompanhando venha a falecer, os seus filhos venham a falecer, os nossos filhos e netos também venham a falecer, e essas guerras árabe-israelenses não acabem. É muito provável, porque justamente criou-se uma situação de constrangimento. Quer ver uma coisa mais estranha? Você sabia que a ONU, quando cria o Estado de Israel, ela reconhece Israel como uma nação. Você sabia que a Palestina, para a ONU, não é uma nação independente? Soberana independente? A Palestina participa na Assembleia Geral da ONU como nação convidada. Ela não é uma nação independente e soberana. É uma situação muito constrangedora. Se você analisar com calma, estamos falando de fatos de 1945, quando é criada a ONU, 1947, quando é criado o Estado de Israel. De 47 para hoje, vai dar uns... Pode me ajudar aí, eu acho que dá 63 anos. É 73 anos? É 73 anos, acho que é isso. Então, vocês podem confirmar comigo que já passou basicamente 1 ou 2 gerações. E esse conflito não acabou. Então, entendam, esse conflito armado entre países árabes e Israel vai continuar. É comum você ver reportagens da região. Eu acho que aqui, quem está acompanhando, nunca visitou a região de Israel, Jerusalém, eu acho que não. Alguém pode perguntar, mas peraí, alguém pode perguntar, pergunta lá no fundo da sala, professor, e a questão de Jerusalém, que Israel quer mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Isso é uma causa também? Mas é muito mais recente. A gente está falando aqui de origens, e no que se refere a origens, a principal origem é essa questão aqui, a questão do Estado de Israel, quando a ONU resolve criá-la. Alguém pode perguntar, e essas guerras árabe-israelenses, você não vai comentar sobre elas, literalmente? Gente, entendo. A guerra árabe-israelense foi a primeira guerra no Oriente Médio, envolvendo Israel. Israel venceu, como todas as outras. A guerra do Canal de Suez foi uma questão petrolífera. Queriam fechar o Canal de Suez, que dá acesso justamente do Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Quiseram fechar, mas Israel conseguiu manter aberta. A Guerra dos 6 Dias é uma guerra que eu acho muito peculiar, ela é muito interessante. A Guerra dos 6 Dias, como já está falando, durou 6 dias. O Israel fez um ataque preventivo. O Mossad, que é o grupo paramilitar, de treinamento paramilitar lá de Israel, soube de uma organização, de um planejamento de ataque simultâneo de vários países árabes, que é a famosa Liga Árabe, que iriam atacar Israel. Eles souberam desse ataque. Antes que houvesse ataque, eles atacaram antes. Foi uma coisa assim, impressionante. Eles usaram
a tecnologia, o meio de comunicação militar, eles conseguiram se infiltrar e conseguir pegar essas comunicações e souberam desse provável ataque. Então eles resolveram atacar antes de serem atacados. E isso, gente, é comum acontecer. Posso dar exemplo para vocês? Você deve saber, por exemplo, que, deixa eu ver um exemplo fácil para poder compreender. Estados Unidos, pensar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiu o Iraque e matou Saddam Hussein. Saddam Hussein nunca atacou os Estados Unidos, mas ele invadiu o Iraque e prendeu Saddam Hussein, que é a famosa Guerra do Golfo. Teve a Primeira Guerra do Golfo, a Segunda Guerra do Golfo. Eu vou até falar isso, se der tempo ainda hoje, se não der tempo eu falo numa outra aula, sem problema nenhum. As guerras no Oriente Médio tirando Israel, porque tem muitos conflitos na região. O que se entenda, os Estados Unidos fazem ataques preventivos, atacam literalmente. Quando nós temos o 11 de setembro, após o 11 de setembro, os Estados Unidos, com George W. Bush, ele resolveu invadir Afeganistão e Iraque, sendo que o Iraque nunca atacou os Estados Unidos. Mas como Saddam Hussein era uma ameaça, era um crítico feroz ao seu governo, resolveu invadir e atacar ele também. Tá bom? Então, a Guerra dos 6 Dias, entenda, é um ataque preventivo dos países do Israel aos países árabes. Resolveram invadir antes, atacar antes. E ainda pegaram as colinas de Golã. Eu vou depois explicar com mais calma, num outro mapa, eu vou ter que mostrar em mapa, fica mais fácil. Eles pegaram as colinas de Golã, que ficou sob a tutela deles. As colinas de Golã é onde tem as nascentes do Rio Jordão. E você deve saber comigo. Se você quer ocupar um rio, gente, uma região semidesértica, a região ali, semiárida, para não dizer desértica. Se você quer ocupar um rio, ocupe as nascentes. Se você ocupar a nascente, você tem toda a fonte para poder ou contaminar ou matar um rio ou desviar o curso de um rio. Concorda comigo? É uma situação complicada. A guerra do Yom Kippur, que é a guerra do dia do perdão, os países árabes aproveitaram que é um feriado judeu, e onde no Yom Kippur você deve relembrar o que você sofreu no passado. É um feriado histórico, um feriado para eles, para relembrar o que já sofreram. Eles resolveram atacar. Não houve assim vencedores, houve empate. Eu vou até dizer que houve um empate técnico entre judeus, israelenses e muçulmanos, tá? Árabes. Eu acho que eu não cheguei a comentar no começo. Não comentei não. Quando a gente está falando aqui israelense é um país. E eles são judeus, que é a religião deles, judaica. Israel, judeus, tá bom? Israel, judeus. Israel. Judeus é o povo, ou israelense é o povo que vive naquela região. Basicamente são todos judeus, basicamente. E quando a gente fala em muçulmanos, a gente está falando de árabes, são basicamente muçulmanos. Mas eu perguntar, por acaso, a religião cristã não tem lá? Tem. Tem religião cristã. Se você for pesquisar com calma depois, tem cristianismo em todos os países do Oriente Médio, todos eles. Mas é um número muito aquém, muito mínimo, pequeno. Sinceramente, muito aquém, se você fizer a comparação com judeus e muçulmanos, tá? Então, entendo. Quais são as origens do terrorismo islâmico? Ele surge quando nós temos a situação dos hebreus, lá no passado, que hoje são judeus, foram expulsos de suas terras, com a famosa diáspora judaica, quando os romanos dispersam eles, que eu já comentei em sala de aula com vocês, tá? E quando temos o movimento sionista, que é a luta do retorno, eles querem voltar para a terra de origem deles. E isso só vai ser concretizado quando eles sofrem com a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de mortes, basicamente 6 milhões, e nós temos com a criação da ONU, 2 anos depois nós temos a criação do Estado de Israel, através de decreto, através de um acordo assinado. Só um minutinho que eu bebi um gole d'água. Sabe, estava com muita sede. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Pode perguntar, por favor, pergunte. Pergunte mesmo, porque esse slide aqui tem muita informação mesmo. Estou abrindo aí para... Professor. Oi, pode perguntar, vamos lá. Oi. Além do motivo de tipo, porque eles sofreram muito, né, Os judeus, tô falando dos judeus. Sim, isso, sofreram muito com o Holocausto. Sim, Qual foi o real motivo da ONU criar o Estado, além desse? Tem a questão... gente, pense comigo. Naquela região toda do Oriente Médio, de acordo com a GIF, deixa eu mostrar aqui a GIF, pronto. De acordo com a GIF, né, tá bem aqui embaixo a GIF, ó. É uma região semidesértica, para não dizer árida, né? Então, pense comigo. Se você ocupa as nascentes de água, você ocupa aquela região, então você tem um certo controle na região. Tem alguns geógrafos, professores de geografia, que comentam que no século XXI haverão guerras por causa de água potável. E tem uma certa lógica esse questionamento. Pense comigo, se você tem uma região problemática, onde tem um grande potencial energético, que é petróleo, que ainda é o matricial energético que domina o mundo, ainda domina.
Mas se você tem uma ocupação de região que tem água, então você tem um grande poder na região, no que se refere ao geoestratégico. Vamos pensar num outro viés? Vamos pensar além, isso é basicamente economia, né? Estou falando de economia aqui. Vamos mudar a questão religiosa. Você deve saber comigo, quem está me acompanhando, está só ouvindo, no problem, não tem problema. A religião que mais cresce no mundo é a religião islâmica. Gente, por favor, não estou querendo criar aqui um conflito religioso, de forma nenhuma. É uma questão de constatação. A religião islâmica é a religião que mais cresce no planeta. E essa religião islâmica, vamos pensar comigo aqui. Você deve saber, já visto em geografia, que basicamente todo o Ocidente não existe controle de natalidade. Não existe. Mas, gradativamente, geração após geração, o crescimento vegetativo dos países ocidentais está caindo. Literalmente está caindo. Isso é um fato. Você já viram isso em geografia? Só me responde, sim ou não? Com áudio, tá? Eu tenho que ouvir, por favor. Já ouviram isso? Não lembro. Mas deve ter ouvido com certeza, porque o Ocidente por inteiro não tem controle de natalidade, não há controle de natalidade, mas é uma tendência das gerações, geração após geração, diminuir a quantidade de filhos, literalmente. Se vocês for ver, é porque esse ano ia ter a contagem do censo do IBGE, que infelizmente vai ficar, acho que para 2021. Eu acho que vai ficar para 2021. Não tenho certeza ainda qual é que o governo se declarou nesse quesito, sobre a contagem populacional, o censo do IBGE. Mas o censo do IBGE em 2010, o índice populacional do Brasil já tinha caído a média de filhos por casal, que era mais de 2 em 1990, para 2000, para 2010 já caiu de mais de 2 filhos por casal para menos de 2 filhos, era 1,75. Agora, com certeza, estava 1,5. 1,5 filho para cada casal, em média, no Brasil. E, enquanto isso, os países islâmicos não têm controle de natalidade. Então, eles têm muitos filhos. É certo? É errado? Não sei, mas eles têm muitos filhos. E você deve saber disso em atualidades, que é outro tema que a gente vai comentar sobre a questão da crise migratória do Oriente Médio e Norte, da África para a Europa e para o mundo também. A religião que mais cresce no mundo é islâmica, isso é um fato, não tem como mentir, não tem como correr. Fora isso, a quantidade de imigrantes muçulmanos, árabes e norte-africanos para a Europa é enorme. Você vai ver, por exemplo, a influência na cultura francesa, na própria cultura italiana. Então, eles já estão ocupando quer ver uma coisa bem interessante? Pense comigo. A gente falou sobre as origens do terrorismo islâmico. Você sabe disso, com certeza. Osama Bin Laden era muçulmano. Barack Obama, o pai dele era muçulmano também. É difícil até imaginar que um presidente norte-americano teve sua origem, teve um pai islâmico. Barack Obama não era islâmico não, tá? Mas é de origem islâmica, de ensinamento islâmico. E a religião islâmica, gente, se você for ler o Alcorão com calma, não é um livro tão perigoso como alguns falam. Fala muito mais em amor do que ódio. A proporção, pelo que eu me lembro, é 3 vezes de amor do que ódio no Alcorão. No Corão, que seja, mesmo livro. Então, entendam, tem o fator econômico, tem o fator religioso, tem o fator populacional, porque estão crescendo muito e estão dominando. Você vê que até no Brasil, você deve lembrar disso ano passado, a Rede Globo fez até novela, fala sobre migração árabe para o Brasil. Aquela novela chamada Terra. Não tem ideia, era sobre muçulmanos. Tinha até um personagem que participou do Big Brother, esqueci o nome da novela agora, Terra Amada, não é Terra Amada não, é outro nome. Mas fala sobre a questão da migração de árabes, justamente procurando novos territórios. A questão do islamismo está crescendo, é basicamente também uma questão que a gente vai falar depois sobre a questão da Primavera Árabe, que é uma outra situação, que eu nem cheguei a falar aqui. A Primavera Árabe também causou o terrorismo. Porque estou vendo aqui sobre terrorismo islâmico aqui, nem falando do Estado Islâmico ainda. E o Estado Islâmico não está bem nesse contexto aqui não, é outra situação também, tá bom? Eu posso passar adiante? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Entendeu o que é o Holocausto? Êxodo, já falamos de Cisma, as 4 guerras árabe-israelenses. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês me respondem, por favor. Essas guerras árabe-israelenses, a última foi a guerra do Yom Kippur em 73. Yom Kippur, o dia do perdão. Pararam as guerras árabe-israelenses? Parou? Sim ou não? Me digam. Vou beber um olho. Não. Isso, não parou. Sabe, olha que coisa legal. Desculpa. Em 73,
Dia do Perdão, teve a famosa crise do petróleo, a primeira grande crise do petróleo. Os países árabes perceberam que não tem como vencer Israel. Então perceberam, já que não dá para vencer Israel, vamos... Eu ia falar uma palavra, vamos falar palavrão. Vamos lascar. Vamos lascar com os países ocidentais. Vamos fechar a produção petrolífera. Vocês lembram quando no início do mês de março, vocês acompanharam que antes do boom do coronavírus, do Covid-19 na mídia nacional brasileira, a mídia só falava da queda da Bolsa de Valores e falava da crise petrolífera entre Arábia Saudita e Rússia. Vocês lembram disso? Gente, em 73, os países... Sim. Isso. Em 73, os países árabes fecharam a produção petrolífera. Eles pararam de produzir petróleo. Eles, na verdade, eram os grandes produtores. Agora já mudou. Para quem for pesquisar em atualidades, Estados Unidos é hoje o maior produtor de petróleo do mundo. O maior produtor de petróleo do mundo, tá? Mas voltando para cá, em 73, os países árabes pararam de produzir. Literalmente. Essa produção, esse baque foi tão forte no Ocidente, que olha que coisa estranha. Vocês, como vocês já viram em Guerra Fria, que temos a corrida espacial. As grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, queriam mandar o homem à Lua. E conseguiram, oficialmente, em 69, quando o homem chegou à Lua com o Neil Armstrong, a missão Apollo 11, Estados Unidos. As missões tripuladas até a Lua foram até basicamente 73, 75, pararam de mandar. Porque os países ocidentais, as grandes superpotências, e o Brasil também está nesse contexto, ele também sofreu, as grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, sofreram muito com a crise do petróleo em 73. Os países árabes perceberam que a melhor forma de se vingar do Ocidente era quebrar eles economicamente. Eles quebraram tanto, que quando falarmos em Guerra Fria, vamos ter que falar sobre a crise da União Soviética. Vamos falar em palavras como perestroika, glasnost. Perestroika é abertura econômica e glasnost, transparência política. O que quebrou a União Soviética foi a crise do petróleo em 73. Olha só como você pega uma informação lá do terrorismo islâmico e joga para a economia. E para a política, porque, querendo ou não, é essa crise do petróleo em 73 que vai quebrar e vai aniquilar um dos países superpotentes da Guerra Fria. Tá bom? Eu fiz uma pergunta, agora pode perguntar, estou esperando. Qualquer pergunta, vamos lá. O que vocês querem perguntar aí? Pode ser sobre o que está aqui no slide ou outra informação sobre terrorismo. Vocês não vão perguntar não, né? Posso continuar então? Teve uma pessoa que perguntou no chat Pode falar, por favor. Que não entendeu o que foi o canal de Suez. Ah, a guerra do canal de Suez, entendo. É porque eu não tenho... Bem, deixa eu ver se dá pra mostrar nesse mapa bem aqui. Eu acho que dá. Bem, tá vendo essa GIF bem aqui no fundo, bem aqui atrás? Tem uma região bem aqui que é o canal de Suez. É um trecho navegável, bem aqui, ó. Entre o Península do Sinai e o Egito, que liga o Mar Vermelho e bem aqui o Mar Mediterrâneo. A grande produção petrolífera do planeta é no Oriente Médio. É do Oriente Médio. Então ela vem pelo Oriente Médio, passa pelo Mar Vermelho e chega até o Mar Mediterrâneo. Vocês já assistiram um filme chamado Capitão Philip? É com o Tom Hanks. Fala sobre a pirataria que existe nesse momento, que existe nessa região aqui, ó. Muitos navios petrolíferos passam por essa região. O canal de Suez foi construído pela França e pelos britânicos no início do século XX para que navios petrolíferos passassem por aqui, para não ter que dar a volta em todo o continente africano e chegar até o mar Mediterrâneo. Era muito longa a viagem e perigosa. Então eles criaram um canal de Suez bem aqui. Esse canal de Suez, gente, os países árabes, aqui, canal de Suez, 56, os países árabes queriam ocupá-la para justamente prejudicar economicamente os países europeus. Só que Israel interveio, lutou e conseguiu pegar a posse para a região. Pegou até a Península do Sinai para eles. A Península do Sinai fica bem aqui. Bem aqui, ó. Bem aqui nessa região. Eu tenho que mostrar isso no mapa. É melhor mostrar em mapa. Eu vou ter que mostrar... Acho que... Não vai ter mapa depois, não. Nessa região não tem. Puxa vida, acho que não vai ter, não. Mas eu vou mostrar depois para vocês sobre essas guerras com mais calma, em mapas, para vocês entenderem. A Guerra do Canal de Suez foi uma guerra onde países árabes queriam barrar a passagem de navios petrolíferos que vinham pelo Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, até chegar ao Mar Mediterrâneo. Só que Israel interveio e controlou e ocupou a região da Península do Sinai. Passei adiante. Eita, parei sem querer. Posso passar adiante? Vocês já até viram que eu ia passar aqui. Foi sem querer que eu trisquei aqui. Tá bom. Tem mais alguma pergunta no chat? Pode perguntar, por favor. Eu tô aqui às cegas. Eu tô totalmente cego aqui. Tem? Pode perguntar. Não, né? Eu acho que não tem. Lá no chat tá normal. Tem Tá nada. normal.
Nada não. Vou passar adiante, tá? Porque realmente é complicado, viu? Eu trabalhar assim, não tô vendo nada, tô totalmente cego aqui. Tá, vou passar adiante aqui. Cadê? Aqui. Pronto. Olha só, gente. Os principais grupos terroristas, vocês vão perceber aqui que nem todos são de origem islâmica. A OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que hoje, olha que legal, a OLP, aqui está, a OLP, hoje ele é um grupo político. Existe um grupo político. Desse grupo político surgiu um outro grupo político, terrorista e político, o Hamas, que também é da Palestina. Esse tema aqui, ó, PAL, é Palestina, tá? Por favor, é Palestina. A OLP foi criada por Yasser Arafat, que já chegou a ganhar Prêmio Nobel da Paz, tá? Olha que coisa estranha, um terrorista ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A OLP, ela pregava ataques terroristas já nos anos 60. Eles pegavam, por exemplo, aconteceu isso, pegar avião que estava viajando de Israel para a Etiópia, lá na África, e eles determinavam que só iam libertar os passageiros se libertassem alguns prisioneiros lá de Israel. Eles faziam ataques assim. É que a gente pensa logo em ataque terrorista, pensa logo em larga escala, atacar um prédio, atacar uma obra pública. Na verdade, eles sequestravam para pedir resgate ou libertação. Vocês sabem, por exemplo, que na história do Brasil nós tivemos ataques terroristas, só que de grupos guerrilheiros, na época da ditadura militar, da era militar. Vocês sabem disso com certeza. Era algo muito similar, naquele contexto, naquele bojo, naqueles moldes. Tá? A OLP e o Hamas, que hoje são grupos terroristas e políticos. Na verdade, o OLP é só grupo político hoje em dia. Ele foi, na verdade, para muitos, o primeiro grupo terrorista do Oriente Médio, a OLP. O IS, que aqui está, é o Estado Islâmico que todo mundo conhece. Se vocês virem por aí algum texto, a grafia do Estado Islâmico IS é Estado Islâmico em inglês, tá? Pode vir assim. Eu botei IS porque em português é Estado Islâmico. Eu vou botar IS, Estado. Alguns autores põem ES, depende do autor. Porque é Estado Islâmico em inglês que aqui está. Hezbollah, alguns autores põem com Hezbollah, que é traduzindo do árabe para língua portuguesa significa parte de Deus. Ele é da Líbia. Ele foi muito influente nos anos 80, teve muito ataque terrorista nos anos 80. Hoje em dia estão um pouco mais calmos, digamos assim, tranquilos. A Al-Qaeda, que é do Osama Bin Laden, muito famoso. A Al-Qaeda, traduzindo, gente, Al-Qaeda significa a base, alguns chamam de a pedra também. Esse AF aqui é Afeganistão. Ó, aqui Palestina. Alguém vai perguntar, professor, e o Estado Islâmico? O senhor não botou aqui a origem, qual é o país deles? Aí que está, o Estado Islâmico não tem uma nação propriamente dita. Eles ficavam ali no norte do Iraque, um pedaço ali da Síria, um pedaço da Jordânia, um pedaço da Turquia. É uma região muito complexa ali, não tem como determinar uma localidade. Assim, aqui, ó, para quem está acompanhando, aqui nós temos a bandeira do Estado Islâmico. Significa Mohammed, mensageiro de Allah. Isso aqui é a bandeira deles. Isso aqui é o brasão, digamos, deles, é o símbolo deles, tá? Mohammed, mensageiro de Allah. Mohammed é Maomé para o Brasil, tá? Deixa eu até avisar para quem não sabe. Maomé e Mohammed é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É que no Brasil, é típico de brasileiro. O brasileiro gosta de pegar um nome de outra origem, de outra cultura e aportuguesar. Mohammed é o nome masculino mais usado no mundo todo. Mohammed. Que para nós brasileiros virou Maomé. Pejorativamente falando, nós brasileiros usamos a palavra Mohammed para Maomé, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. E, gente, o muçulmano mais conservador, ou mais radical que você queira falar, ele não gosta de ouvir a palavra Maomé. É como se fosse um xingamento. É como para nós, vamos dizer aqui, nós brasileiros somos de grande influência cristã. Pode ser católico, pode ser evangélico, mas cristãos. Já imaginou, alguém vem falar comigo, eu sou católico, tá? Alguém vem falar comigo e fala assim, professor, é verdade que você é seguidor do Nazareno? É verdade isso? Aí você vai me dizer, tá errado ouvir isso? Jesus, por acaso, não era da região de Nazaré? Lá na província Judeia, que os romanos queriam chamar Judeia, e Jesus nasceu na região de Nazaré. Então Jesus é nazareno? É. Só que soa estranho, fica estranho ouvir falar assim mesmo, Jesus Nazareno. Jesus você é seguidor do Nazareno. Parece lazarento, né? Parece ouvir isso. Parece que é um xingamento. Então entenda, um muçulmano
na sua origem mais extremista, ele não gosta de ouvir a palavra Maomé. O termo certo é Mohammed. É por isso que a bandeira do Estado Islâmico, do Califado Islâmico, porque eles pregam a ideia de que os islâmicos devem dominar aquela região do Oriente Médio e expulsar toda e qualquer cultura que não é islamizada. Eles devem expulsar e destruir. Tanto que, para quem não sabe, o próprio Estado Islâmico chegou a destruir templos da época da Mesopotâmia, da época das antigas culturas mesopotâmicas, seja ela síria, seja ela babilônica. Infelizmente destruiu templos de 4.000 anos. É uma pena. Pois sim, ó, eu estava falando que principais grupos terroristas, nem todos eles são islamizados. Você tem aqui a OLP, lá da Palestina, o Estado Islâmico, o Hamas, o Hezbollah, o Al-Qaeda, que acho que é o mais famoso. É que essa geração de vocês que está acompanhando essa aula, ela basicamente conhece mais o Estado Islâmico. Ela ficou muito famosa nesses últimos 10 anos, nessa última década. Mas o Al-Qaeda, gente, o que eles promoveram de ataque terrorista, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, eles são muito mais famosos. Ó, vamos lá. O primeiro grupo terrorista islâmico do mundo é a OLP, tá? Se você quiser pesquisar, é a OLP do Yasser Arafat. O mais famoso é o Al-Qaeda. E nesses últimos anos é o Estado Islâmico. As FARC, tá aqui, ó, FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ela também é um grupo terrorista. Alguém vai perguntar, lá no fundo eu perguntando, professor, mas a FARC já não acabou? Oficialmente, as FARC em 2015 assinou um acordo com o presidente da Colômbia. Aliás, em 2015 ganharam o Prêmio Nobel da Paz, tá? O grupo FARC, eu chamo de as FARC, é a associação, né? É o grupo terrorista. As FARC, juntamente com o presidente da Colômbia, meu Deus do céu, o nome dele agora, nome muito branco. Não, acho que não é branco, não lembro o nome dele, vou até lembrar o presidente colombiano. Eles assinaram um tratado de paz, que já demorava há mais de 20 anos que a FARC lutava, um grupo guerrilheiro, lá na Colômbia, narcotraficantes também, né? Fazer o narcotráfico. E, querendo ou não, as FARC é um dos grupos terroristas mais antigos do mundo. É um dos mais antigos do mundo, tá? Alguém vai perguntar, professor, mas agora em atualidades. O governo norte-americano falou agora no mês de março que declarou que o presidente Evo Morales, Nicolás Maduro, ele está comandando um grupo terrorista. Isso é verdade? Gente, oficialmente ele não comanda um grupo terrorista. O governo norte-americano que declarou. Assim como foi, vocês viram aquela aula, quem acompanhou aquela aula presencial comigo lá no Bizu, vai lembrar, quando falamos daquele ataque, da rivalidade Estados Unidos e Irã, falamos quando o governo norte-americano matou o general Soleimani. O general Soleimani, isso mesmo. Matou o general Soleimani lá do Irã, lá em território, em Bagdá, território iraquiano. Quando o matou, o governo norte-americano declarou ele como um grupo guerrilheiro, então poderia matá-lo. Vou fazer uma pergunta básica para vocês. Esses países estão lutando assim entre si. Qual é o papel da ONU nesses grupos guerrilheiros? Qual é a situação da ONU? O que a ONU faz para evitar ataques terroristas? Basicamente nada, gente. Basicamente nada. Vamos passar adiante, porque faltam só... Meu Deus, vai acabar o tempo. Eu vou passar adiante, gente. Eu quero mostrar aqui para vocês os principais atentados terroristas. Meu Deus do céu, eu não tinha visto que o tempo ia acabar. Foi muito rápido. Ó, vocês vão ver aí, ó. Ataque terrorista de Munique, 72. Foi quando o Setembro Negro atacou e matou 11 atletas de Israel nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha. Literalmente matou eles, tá? Também nós temos aí a van deixada pelo grupo do Al-Qaeda para destruir a Torre Norte do World Trade Center. Isso em 93, mas não conseguiram derrubar. Destruiu 6 andares da Torre Norte, mas não destruiu a torre toda. Tanto que depois voltaram e derrubaram. Aí sim, eles estudaram, gente. O atentado do 11 de setembro foi estudado, literalmente. Assim, detalhe. Aqui embaixo, estou vendo aqui uma imagem, ó. De um... Ai, acabou. Meu Deus do céu, foi muito rápido. Eu não sabia que ia ser tão rápido. Mas pode continuar, porque a celular aí você tá tendo um probleminha aqui, tá bom? Ah, tá bom. Ufa, obrigado. Muitas graças, muitas graças. Por lá. Vamos lá. Aqui é uma imagem do atentado terrorista das Olimpíadas de Munique. Quem quiser pesquisar, tem um filme do Steven Spielberg chamado Munique. É um filme bem interessante, muito bom, tá? Ele retrata bem o que foi aquele atentado terrorista. Imagina o que é parar uma Olimpíada, tá tendo para de repente, porque atacaram a Vila Olímpica. É complicado, viu? Aí nós temos aqui a van, que eu falei, o World Trade Center em 2001, esse aqui é o mais famoso de todos, bem documentado, foi transmitido ao vivo. Gente, é o primeiro atentado terrorista.
Na verdade, é o primeiro atentado terrorista no Ocidente transmitido ao vivo para o mundo. É uma coisa assim impressionante. É que vocês não estavam vivos. Mas imagina o que é você estar em casa assistindo, sei lá, Ana Maria Braga, aquela de Ana Maria Braga, ou Encontro com Fátima Bernardes. Aí ela está assistindo e de repente, chamada. Aparece um avião ao vivo atacando, destruindo, acertando um prédio. Na verdade eram dois, né? Foram dois prédios, foram Torre Norte e Torre Sul. Foi uma coisa impressionante, foi ao vivo, gente. Por favor, não acho que estou empolgado, que eu fiquei feliz com o atentado, eu até chorei. Tá? Quando teve o atentado, até quando eu vi as imagens, eu chorei. Eu chorei porque eu queria ter visto o World Trade Center de perto. Eu não chorei pelas mais de 2.000 mortes, 3.000 mortes por causa do atentado. Eu chorei porque eu vi os prédios caindo, fiquei triste. Mas esquece, isso é passado. E também tem o atentado ao Pentágono, tá? Alguns vão perguntar, professor, mas isso não foi uma conspiração, eles queriam, na verdade, destruir, houve um objetivo claro de destruir, o governo norte-americano sabia desse atentado. Gente, a história, eu falei isso em sala de aula, a história trabalha com fatos, não trabalha com hipóteses, tá legal? Trabalha com fatos. Se for trabalhar com hipóteses, a gente vai começar a conjunturar um monte de informação aqui que não é válida. Aqui, ó, outro atentado importante, e para o Brasil isso aqui. Agosto de 2003, pela primeira vez na história da ONU, a ONU foi atacada. Em 2003, com a sede lá em Bagdá, tá aqui, ó, isso, eu não sei se dá para ler aqui, ó, Iraque, IRQ, Iraque. O brasileiro Sérgio Vieira de Mello, esse senhor também aqui, eu acho que vocês não conhecem ele, Sérgio Vieira de Mello. Ele era... Oi? Pode perguntar, alguém ia falar uma pergunta. Oi? Vou continuar, tá? Sérgio Vieira de Mello... Mas ela tá me mandando o slide, aí ela vai entrar pelo celular, vai ficar melhor. Tá, o que eu faço? Eu tô parado aqui, o que eu faço? Pode continuar aí. Tá bom, até beleza. Ela entrar, eu aviso. Tá bom, obrigado, Chico. Quem nós seríamos se não fosse o Chico, né? Pois sim, Sérgio Vieira de Mello, gente, para quem não sabe, ele era o futuro secretário-geral da ONU. Olha que coisa impressionante. O brasileiro Sérgio, esse senhor também aqui, ó, Sérgio Vieira de Mello, tem até um filme no Netflix, quem quiser pesquisar, falando sobre ele, tá? É com o Wagner Moura, o ator até, falando sobre o Sérgio Vieira de Mello. Eu recomendo, é um brasileiro que seria uma liderança mundial, mas morreu no atentado terrorista lá do Al-Qaeda, tá? Foi o Al-Qaeda que matou ele lá em Bagdá, tá? Infelizmente. É um fato triste, tá? 2003. 2004, o atentado de Madrid, numa estação de metrô, que eu havia falado no início da transmissão, foi na estação de Atocha, mataram basicamente 200 pessoas. Um número pequeno, tá? Não foi muito grande, não. Mas como eu falei para vocês, a ideia de grupos terroristas islâmicos, quando atacam o Ocidente, não é matar muita gente. Eles querem causar terror. Essa é a ideologia deles, tá? Aí nós temos aqui... tem uma cena do World Trade Center pegando fogo, né? Aqui, ó, julho de 2005, ataque aos ônibus. Não é um ônibus, foram vários ônibus em Londres, na Inglaterra. Esse evento aqui, ele é relevante porque... acabei de falar sobre símbolos. Atacaram os símbolos do transporte público em Londres, que é aqueles ônibus de 2 andares, os vermelhos, né? Eu não sei nem como é que se dá naquele ônibus, que é aqueles ônibus turísticos. E o fato triste nessa situação do atentado em Londres foi a morte do brasileiro Jean Charles de Menezes. Vocês estão vendo ele bem aqui, ó? E do lado o terrorista que confundido com ele foi o Hussein Usman. Tá aqui, ó. Os policiais da Scotland Yard de Londres confundiram o brasileiro Jean Charles de Menezes, aqui, ó, Jean Charles de Menezes, bem aqui, acho que dá para ver, e do lado dele o terrorista declarado que estava em Londres naquele dia, naquele momento. Acharam que o brasileiro fosse ele e mataram ele acidentalmente. Aí você pode até dizer, peraí, mas são bem diferentes. Mas, gente, quando você está numa situação de extremo pânico, você começa a tomar atitudes perigosas, perde-se um pouco o controle. A Scotland Yard é conhecida mundialmente pelo seu know-how, pela sua pesquisa, pela sua integridade, mas cometeram uma falha em 2005 quando mataram injustamente, casualmente, o brasileiro Jean Charles de Menezes. Tem até filme nele, se você for pesquisar também tem filme sobre ele, tá? Jean Charles de Menezes. Agora, mais recentemente, você deve lembrar com certeza, tivemos 2 grandes ataques a Paris. Só que esses ataques não foram do grupo Al-Qaeda, já do Estado Islâmico. Foi em janeiro. Em janeiro foi por causa da revista Charlie Hebdo. Mas vocês devem conhecer essa revista francesa, ela tem charges, são chargistas, e eles são muito críticos, são muito ferozes. Eu vou até trazer daqui a pouco para vocês algumas imagens, capa de revista, algumas imagens da Charlie Hebdo, porque, sinceramente, a Charlie Hebdo ela é muito agressiva. Ela é muito agressiva. Então, ela tem que tomar muito cuidado. O último ataque foi lá em janeiro, e em novembro também temos
Teve em novembro de 2015, acho que foi dia 12 de novembro, estava tendo até amistoso no Parque dos Príncipes, lá em Paris, entre Alemanha e França. Tentaram invadir o estádio para explodir bomba lá dentro, mas não conseguiram, explodiram fora. Esse jogo que eu estava vendo ao vivo, dá até para ver um estouro lá fora. Parecia um rojão, mas já tentar terrorista. Nessa noite de novembro de 2015, dia 12 de novembro de 2015, acho que é 12, mais de 100 pessoas foram mortas. Você deve lembrar que houve um atentado, foram vários atentados, foram simultâneos, vários ataques. O mais famoso, nessa noite, em novembro de 2015, foi numa boate chamada Bataclan. E tem imagens de pessoas fugindo, correndo. Foram mais de 100 pessoas mortas no Bataclan, que fica no centro de Paris, região boêmia de Paris, tá? Ah, peraí, eu falei da revista Charlie Hebdo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha a capa dessa revista aqui. Alguém aqui sabe francês? Pode responder aí, sim ou não? Alguém sabe francês? Pode falar, gente. Estou esperando aí. Estou aqui no áudio. E aí, gente? Pode responder. Estou querendo ouvir a voz de vocês. Meu Deus do céu. Seria muito bem. Ó. Tá escrito aqui, ó. O amor é mais forte que o ódio. Aí mostra um islâmico beijando um chargista da Charlie Hebdo. Gente, imagina um islâmico ver uma charge como essa, tá na capa da revista. O islâmico beijando o chargista. Eu não sei se vocês perceberam, na primeira slide que eu mostrei para vocês, do terrorismo, tinha o Muhammad, Maomé para nós, desenhado. E em cima da cabeça dele tinha uma bomba. Vocês viram isso? Não sei se vocês perceberam. Puxa, eu devia ter falado antes isso aí, eu esqueci de falar. Essa charge que tá lá na primeira slide, ela causou um grande temor em 2012. Quando foi lançada, a Embaixada da França foi atacada em Bagdá. A Embaixada da França foi na Noruega, foi atacada também. Peraí, deixa eu mostrar uma outra revista pra vocês, uma outra capa de revista. Olha essa aqui. Essa aqui, meu Deus do céu, eles são muito malucos, pessoal do Charlie Hebdo. Eu vou ler pra vocês, ó. Bem aqui, ó. Devagar. O Alcorão, o Corão, né, que é o livro, é uma merda. Eu vou falar porque tá escrito aqui, ó. Tá escrito. O Corão é uma merda. Ele não te protege de balas. Aí tá aqui, ó. O Corão, que é o livro, e o muçulmano sendo alvejado de balas, passando pelo Corão, né? O que vocês acharam dessa revista bem aqui? Peraí, me digam, qual para vocês é o mais perigoso, o mais pesado? É o da direita ou da esquerda? É o do beijo? Direita. Peraí, é porque eu não sei qual é a direita ou sua esquerda. Eu não sei agora. Eu nem sei qual das é. Balas. Das balas, acho que é mais pesado, né? Porque chama o... Não, da bala, gente, difere mais a questão religiosa deles do que o outro. Até... Por favor, pra lá. Com certeza. Porque o Alcorão é o livro máximo. Com certeza. Colocar isso. Gente, é porque, olha, eu não tenho como botar todas as capas da Charlie Hebdo. E não tem só capas, são várias páginas de charges, tá? Isso aqui são só duas que eu trouxe pra vocês. Eu trouxe uma. Só me diga que eu tenho que pedir pra uma criança sair daqui, eu vou mostrar uma capa. É muito perigoso. Ica, por favor, tem que estar lá. Obrigado, Ica. Valeu. É que você não pode ver. Gente, entendo. Os chargistas da Charlie Hebdo... sim, no atentado terrorista em janeiro de 2015, houve 12 mortes. Foram 9 chargistas, 1 segurança e 2 terroristas. 2 terroristas que causaram. Eles pararam de carro, foram metralhando. Usaram a AK-47, metralhadora, e entraram na revista. Foram matando os chargistas. Conseguiram matar alguns chargistas, tá? Assim, eles não atacam somente muçulmanos, não. Eu vou mostrar uma capa de uma revista aqui, da Charlie Hebdo também, que é contra a religião cristã. Basicamente, é cristã. Olha aqui. Eu vou ler para vocês. Um casamento homossexual, né? Vingando de Trois, do Papa Trois. Aí vem aqui. Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Como se fosse Deus, Jesus e Espírito Santo. Me digam com uma... Tanto que vocês vão ver aqui, ó. Está bem claro aqui, ó. Charlie Hebdo, que é o nome da revista. Está escrito aqui, um jornal irresponsável. Eles mesmo colocam isso. Deixa eu virar aqui um pouquinho, por precaução. É uma revista que vocês concordam comigo que ela não é pesada em alguns comentários? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Eu acredito que quando eles colocam irresponsável, eles não estão dizendo,
tipo, de irresponsável, mas sim que não tem responsabilidade com religião nenhuma, entendeu? Mas que não tem vínculo nenhum, né? com Pô, deixa nenhuma eu fazer uma religião. comparação com atualidades. Eu vi uma imagem, foi hoje que eu vi, foi hoje. Eu vi uma imagem de um jornalista da Rede Globo caminhando no calçadão, eu não sei se é Ipanema, não sei de onde é. É o Marcelo Cosme, da Globo News. E alguém que estava gravando ele ficou falando assim mesmo, quer dizer que pra você... Oi? Licença, rapidão. Oi. Vamos continuar essa aula até o final do outro tempo? Ixi, acho que vai acabar. Tem mais um pouquinho só. Eu vou ver o que tem aqui, porque eu não gravo, eu não finalizei tudo, que eu sabia que não dá tempo, tem muita informação. É porque a internet da Laísa tá muito ruim, ela não tá conseguindo entrar de jeito nenhum. Tá bom. Aí ela vai ter que ir pra aula dela no sábado, pode ser? Tá, por mim tudo bem. Tá, ok, então. Tá bom pra vocês? Eu não sei. Tá bom pra vocês aí? Gente, Tá maravilhoso. Tá bom. Que eu tava falando do jornalista da Rede Globo. Eu vi uma imagem, foi hoje que eu vi essa imagem, sim. Ele tá caminhando no calçadão e alguém que tá gravando começa a criticar. Quer dizer que pra você pode, né, sair. Agora pra nós, aí o jornalista comenta, Marcelo Cosme, eu não tô no grupo de risco. Então, como você assim, eu posso. Gente, alguns comentários de alguns jornalistas acabam gerando ódio, acabam gerando discordâncias. Quando a Charlie Hebdo publica charges como essa aqui, ela está suscetível a ser atacada. Vocês concordam comigo? A liberdade de imprensa, ela existe. No Ocidente, ela é totalmente ampla e empregada. E o engraçado, justamente na França, é que tem mais liberdade de imprensa. Liberdade de expressão. Porque é um dos princípios da Revolução Francesa. Lembra dos 3 princípios? Liberté, égalité, fraternité. E a liberté, desculpa, foi assim que era liberté, é justamente a questão de liberdade de expressão. Liberdade jurídica, liberdade política, liberdade de expressão, literalmente. A Charlie Hebdo, alguém pode até se perguntar, professor, o último ataque a Charlie Hebdo foi em 2015. Nunca mais foram atacados? Oficialmente não. Mas é lógico que eles sentem, eles sofrem ameaças via internet, né? Comunicações de mídias virtuais. Tem, com certeza. Mas é que eu não trouxe para vocês mais capa de vídeo, mas as revistas de Charlie Hebdo são bem pesadinhas. Só para mostrar, só bem claro que isso aqui é Jesus, dá para ver aqui, ó, coroa de espinhos, dá para vocês verem. E a mão aqui, ó, perfuradas por cravos. E o Espírito Santo eles trazem em forma de triângulo aqui, estilo maçônico, literalmente maçônico. É que tem outras capas, tem capas... Oi? Pode falar, desculpa. Que eu ia falar é que na época da Revolução Francesa, as charges que eles faziam com a Maria Antonieta e os casos dela já eram com o próprio poder máximo do país, imagina com os outros. Com o Luís XVI, que está. Luís XVI. Luís XIV é o rei sol, Luís XVI, isso mesmo. Então entendo que. Eu vou preparar uma aula com o professor de redação, o professor Maurício, sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão, a gente pode falar desde a Revolução Francesa, pode falar de situação como essa que envolve o islamismo, a liberdade. A Charlie Hebdo é muito escancarada, ela é muito literal, muito latente. E se você analisar com calma, na atualidade, tem umas pessoas que se expressam de tal forma que acaba gerando descontentamento. É porque às vezes. Tem uma frase de um comunicador da Rede Globo, que já morreu, falecido, chamado Chacrinha. Abelardo Barbosa era o nome dele. Ele falava: quem não se comunica, se trumbica. É uma frase que ele usava. Se você não sabe se comunicar, você pode ter a melhor ideia do mundo. Você pode saber de tudo, pode ser o bam, mas se você não souber se expressar, você pode ser mal entendido, pode ser mal interpretado ou pode gerar uma situação de caos, literalmente. E você sabe que o nosso atual presidente tem um sério problema de comunicação. Ele é um exemplo latente dessa frase do Chacrinha. Quem não se comunica, se trumbica. Tudo bem? Tá, pois assim, ó, esses aqui, gente, deixa eu voltar só um pouquinho rapidinho aqui, ó. São os principais atentados terroristas. É lógico que tem outros. Por exemplo, tem um atentado terrorista que eu não cheguei a colocar. Na verdade, eu estava aqui, mas eu tirei. Eu acho que não tinha tanta importância. Foi lá em Tóquio. Um ataque com gás sarin. O gás sarin foi lançado por um grupo religioso de extrema. É um extremista lá no Japão. Jogou gás sarin no metrô de Tóquio em 2012. Só que eu apaguei. Ele não achei que era tão importante. Mas existem vários tipos de terroristas. Peraí. Eu estou falando sobre ataque terrorista, né? Deixa eu passar aqui, peraí. Ó, de novo, a Charlie Hebdo, né? As duas capas. Eu concordo que a chamou o Corão de merda, acho que é o mais pesado. Concordo.
Aí tem essa charge aqui contra a religião cristã. Ele está de uma forma geral, tá? De forma geral. Aqui, gente, é o mapa do terrorismo. São os principais grupos terroristas no mundo. Vocês vão perceber que aqui não aparece... Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar bem aqui. Turquia. Não está aqui o Estado Islâmico, porque esse aqui é de 2012. Eu tinha que atualizar, não cheguei a pegar o atualizado. Vocês vão perceber aqui, olha só, tem grupo terrorista no mundo todo. Consegue vir aqui, ó? Europa, África, América do Sul. Até mesmo, você vai olhar aqui, ó. É isso aqui. Isso, até mesmo aqui, isso aqui é Nova Zelândia. Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia. Tem no mundo todo. As Brigadas Vermelhas. Na Itália, tá aqui Brigadas Vermelhas. Alguém vai perguntar, professor, e os coletes lá na França? Num grupo, não, porque bem que tem França. Peraí, cadê? Aqui o cursor. França. A França tem aqui a Armata Corsa, que basicamente é um grupo terrorista muito associado com... Meu Deus do céu, como é que se fala na Itália? Né, gangues nos Estados Unidos. Máfia, com a máfia italiana, muito parecida com a máfia italiana. E até aqui, ó, a Frente Nacional da Córcega, que também é aqui Córcega e Corsa. Eles são de uma ilha francesa que eles querem autonomia, eles querem independência, eles são separatistas, literalmente. Assim como deve ter aqui, ó, aqui o IRA, ó, bem aqui, ó, IRA. O IRA autêntico, tudo no Irlanda do Norte. O IRA, eles oficialmente depuseram as armas. Eles não são mais grupos terroristas, oficialmente. Pois assim, o Estado Islâmico não aparece aqui. Aí vocês vão perceber, ó, aqui é a Al-Qaeda no Afeganistão. Porque eles nem existe a Al-Qaeda, tá? Estão muito mais fracos, mas existe. Ó o Hezbollah que eu falei aqui, ó. Hezbollah aqui tá com E, pode ser com E ou com I. Hezbollah ou Hezbollah. É só a tradução. Tem na Turquia, tem no Paquistão, no Japão. Ah, tá aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês de um ataque que eu falei com gás sarin? Gás sarin, gente, ele é um gás biológico. Ele é perigoso, ele é biológico, é um ataque biológico. Tá aqui. É do Ensino da Verdade Suprema. É um grupo terrorista que tem no Japão. Eu falei, mas tá aqui, ó. Exército Vermelho, esse aqui eu não conheço muito bem, não. Mas a Verdade Suprema é esse. O tanto que o líder deles é um senhor bem gordo, bem gordinho, pronto. Bem gordinho. Tá? O Khmer Vermelho é muito famoso, é um dos mais antigos também. Vocês podem ver que nem todo grupo terrorista tem a ver com a questão religiosa. Tem muito mais vezes a ver com questões políticas. Deixa eu voltar para cá. Com questões políticas. Você vai ver aqui, ó, as Farc na Colômbia, o Sendero Luminoso no Peru. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui, Brasil, estou vendo Brasil, não tem nenhum grupo terrorista, correto? Por acaso, o Comando Vermelho, vou até fazer assim que nem o jogador, ex-jogador Adriano. O Comando Vermelho e... basicamente do Rio de Janeiro, né? O Comando Vermelho. A Facção do Norte, a FN, que é a Facção do Norte. E também nós temos o PCC, em São Paulo, começou em São Paulo. Esses grupos que eu acabei de citar, olha só, são siglas. Comando Vermelho, a Facção do Norte e o PCC, Primeiro Comando da Capital. Esses grupos são terroristas? Sim ou não? Estou lançando um desafio para vocês. São terroristas ou não são? Deixa eu me ajeitar aqui. Enquanto eu bebo um gole d'água. Eu acho que são. Tá. Uma já falou que sim. Deixa eu abrir para que os outros possam falar. Um voto para sim. Vamos lá fazer uma enquete aqui, rapidinho. Eu acho que não. Eu entro com outra pergunta. Opa, pode perguntar. Opa, fica à vontade. Eu quero saber se terrorismo é diretamente relacionado à religião. Não. Porque se for... Não, né? Não. Quem tá falando, por favor? Desculpa, eu não sei quem tá falando, por favor. É o Márcio. Tá bom, Márcio. Beleza, obrigado por participar. Márcio, quando eu comecei o slide, no segundo slide eu falei sobre definição de terrorismo. O terrorismo que a gente conhece basicamente é o terrorismo islâmico, mas não é só o terrorismo islâmico, não. Ó, você tá vendo o slide aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui um grupo, ó, aqui, ó, as Farc, tá bem aqui, ó, Farc, na Colômbia. A Farc não tem nada a ver com religiosidade, nada. As Farc tem a ver com questão econômica e política. Eles queriam autonomia econômica, porque eles vivem do narcotráfico. E o governo colombiano, com grande apoio econômico dos Estados Unidos, combate o narcotráfico. Isso é um exemplo. Deixa eu ver um outro exemplo aqui para poder demonstrar o que eu quero mostrar aqui. Ah, o IRA. Não tem Espanha. Ah, o ETA, ó, bem aqui o ETA, ó, na Espanha. O ETA oficialmente não é... Oi, pode perguntar. Para ser terrorismo, precisa influenciar outros países? Não. Por exemplo, vou dar um exemplo.
O Estado Islâmico é o último grupo terrorista mais famoso nesses últimos 10 anos. Eles não conseguiram convencer nenhuma nação a apoiá-los. Só que eles conseguiram seguidores do mundo inteiro. Até brasileiros, vocês devem saber dessas histórias, que por causa das redes sociais, começaram a gostar do discurso deles e começaram a ir lá, se alistar e lutar por eles. Não é estranho? Na verdade, não tem somente a ver com questão religiosa. Tem muito a ver com questões políticas ou até mesmo econômicas. Vou dar um outro exemplo. O Estado Islâmico conseguiu muitos seguidores, muitos apoiadores de países europeus. Mas você vai perguntar, mas peraí, os países europeus não são países ricos? Só que... Oi, tudo bem? Vou continuar, tá? Só que nem todo mundo que está na Europa é rico. Tem pessoas que vivem nos subúrbios das grandes cidades. E as pessoas ficam basicamente alijadas de participação política ou de condições econômicas. Então, quando no Estado Islâmico pregavam nas redes sociais, eles faziam isso, muita gente. No Facebook, no YouTube, no Facebook. Deixa eu contar um fato para vocês. Em 2014, depois foi 2014, 2015, alguém começou a mandar mensagem para mim via Messenger em árabe. Eu não entendia nada. Eu comecei a bloquear com medo, porque eu não sei o que estava acontecendo. Comecei a receber mensagem em árabe. Agora pense comigo, se eu sou de uma comunidade afastada dos grandes centros, sem condições econômicas, sem possibilidade de melhoria econômica e basicamente deslocada do meu eixo, surge um grupo que me convida pelas redes sociais a ir para um outro país, onde lá eu posso ter várias esposas, eu posso ter minha própria terra, eu vou ter chance de comandar alguma coisa. Será que alguém, por acaso, não pode ter esse anseio de querer sair do seu país de origem para ir lutar por eles? Isso aconteceu. Sim. Isso foi há poucos anos atrás. Tem gente aqui que está participando desse chat, dessa conversa aqui, dessa transmissão, que deve ter acompanhado isso na mídia. Isso aconteceu mesmo, uma coisa que impressiona. Professor. Oi. Professor, é considerado grupo terrorista só se eles matam civis, praticam atentados a civis? Porque se for levar em consideração, o PCC e o Comando Vermelho, eles não atingem diretamente os civis. Esse que é o ponto. Você percebeu que não apareceu o PCC, aqui ó, no mapa do Brasil não apareceu o PCC, não apareceu o Comando Vermelho. O Comando Vermelho é até mais antigo que o PCC. Eles não apareceram, verdade. É porque eles somente atacam o poder. Mas se você for pesquisar, em 2005... Minto, 2006. O PCC atacou base da Polícia Militar, atacou presídios, libertou presidiários, isso em São Paulo. O PCC fez isso em 2006. E causou um certo temor. As pessoas tinham medo de sair em São Paulo, começar a ser atacadas. Acho que você lembra disso. Peraí. Não sei se você... Eu não sei qual a sua idade, eu não sei. Aqui em Porto Velho, em 2016, final do ano, começaram a pregar a ideia de que, olha, se você for sair à rua, vão te atacar, vão te metralhar. Passaram esse temor, esse medo. Vocês lembram dessa situação? Alguém lembra disso? Foi em 2016, eu acho. Lembro. Lembra, né? Que eu morava no Acre e o pessoal tinha muito medo do Comando Vermelho e do PCC porque eles estavam, tendo guerra entre eles e eles matavam civis, passavam matando gente na rua, a polícia ficava em volta. Isso aconteceu aqui também, tanto é que eu nem saí de casa nessa época. Eu também passei, acho que foi 2016, não lembro, mas foi 2016. Isso foi um tempo atrás. No meu caso foi em 2018. Tá Esse de 2016 foi até quando final os presídios soltaram os presidiários para passar acho que final do ano com a família. Isso, foi final, eu lembro que era final do ano. Eu lembro muito bem que era época de final de Natal, eu lembro muito bem disso, era época de natalina. Dava medo aquela época. Gente, eu concordo comigo que dava medo naquela época. O jeito é mais calmo, tá mais tranquilo. Eu não sei se o Acre ainda tá já tranquilizou, porque o Acre até o ano passado estava perigoso. O Acre estava bem perigoso mesmo. Não sei se tá mais tranquilo o Acre, de uma forma geral. Pois sim, a definição de terrorismo, gente, para quem não participou do começo, eu apresentei 3 definições de terrorismo. Uma do dicionário Aurélio, uma do FBI, o FBI norte-americano, e outro do Estado de Defesa norte-americano. São 3 pontos de vista. Eu até comentei no começo da transmissão que terrorismo é o ponto de vista do ocidental para com o grupo que está agindo. Normalmente eles atacam grupos civis, normalmente, para causar o temor. Mas isso não é um fato em si só. Porque, por exemplo, no 11 de setembro,
Eles atacaram o World Trade Center. Isso é um fato. Quase 3 mil mortes. Mas também atacaram um símbolo militar. Eles não gostam de atacar símbolos. Eles atacaram um símbolo militar, que foi justamente o Pentágono. E quiseram atacar até um símbolo político. O alvo, gente, eram 3 símbolos. O World Trade Center, não é porque eles queriam matar pessoas. Tanto que se vocês souberem, olha que legal. Nos Estados Unidos, eles têm uma cultura de começar a trabalhar a partir das 9 horas da manhã. Vai das 9 até as 15 horas. Não sei se você sabe disso. Já ouviram falar sobre isso? O horário de trabalho deles é diferente do nosso. Já ouviram falar sobre isso lá? Sim. Sim, né? Alguns locais é de 9 até as 17. Mas é basicamente contínuo, tá? Aí 1 hora de intervalo só. Basicamente esse é o nosso horário comercial, que é de 8 às 12, 14, 18, para eles é diferente. É das 9 às 17, com 1 hora de intervalo. Basicamente isso. As escolas, você deve saber disso. As aulas lá começam de 9 até as 15, tá? Pois sim, nos Estados Unidos, o atentado do World Trade Center, os 2 aviões, os 767 da Boeing, e olha que legal, eles pegaram avião dos Estados Unidos para atacar os Estados Unidos. Eles queriam abalar o psicológico norte-americano. Pois sim, eles pegaram aviões e jogaram contra as torres antes das 9 horas da manhã. Porque o foco não era matar pessoas, era causar um terror ao símbolo econômico. Porque, para quem não sabe, o World Trade Center, hoje Torre da Liberdade, está muito próximo da questão de 2 quadras de Wall Street, está bem pertinho. Eles queriam atacar o símbolo da pujança econômica norte-americana. Atacaram o Pentágono, que é o símbolo militar dos Estados Unidos, e o outro alvo, que é aquele voo Down Night 337, eu acho que é isso o voo. Não sei qual é o nome do voo. É um voo Down Night, uma companhia norte-americana. Ah, e legal, outra coisa. Os 4 aviões que eles pegaram foram todos de companhias norte-americanas. Os modelos da aeronave eram norte-americanos, as companhias eram norte-americanas e atacaram símbolos norte-americanos. Alguém deve estar se perguntando, e por que não atacaram, por acaso, o Estado da Liberdade? É porque, gente, o Estado da Liberdade ela é pequena, perto do World Trade Center. Se você for pegar as imagens, o Estado da Liberdade eu não sei quantos metros tem, não sei dizer. Acho que é uns 40, 50 metros. O World Trade Center era muito maior. Acho que são mais de 200 metros, eu não sei exatamente, mas era muito maior. E, para quem viu aquele slide que eu passei sobre atentado terrorista, principais atentados, em 93 eles tentaram derrubar a Torre Norte com uma van abarrotada de explosivos, mas não deu certo, porque era subterrâneo, o estacionamento era subterrâneo, não conseguiu derrubar. Eles achavam que ele dava para implodir de dentro para fora, não deu certo. Então tiveram que fazer algo diferente. Estudaram, e o projeto de impacto feito nos anos 60 para 70, porque o World Trade Center foi inaugurado em 73, oficialmente. No estudo de impactos do Corpo de Bombeiros, falava que os prédios foram projetados para aguentar o impacto da maior aeronave do mundo na época, que era o 737 da Boeing. Só que usaram aviões 767. Os caras realmente estudaram. Os caras tiveram que estudar como pilotar avião. Porque você deve saber disso. No atentado do 11 de setembro, não foram os pilotos que usaram para derrubar as torres. Eles mataram a tripulação das cabines, invadiram a cabine, trancaram e foram citando o trecho do Alcorão. Se você for pesquisar as gravações da Caixa Preta, eles estavam citando o trecho do Alcorão quando atentaram contra as torres, quando jogaram contra as torres. Eles estudaram pilotar a aeronave daquele porte. Olha que não deve ser fácil, eu não sei, deve ser difícil. Mas estudaram. Foi algo altamente planejado, arquitetado, literalmente. Aqui, ó, eu falei sobre o PCC, o Comando Vermelho. Oficialmente, eles não são tratados como um grupo terrorista. Não são. E o mais interessante, tem grupo terrorista que vira grupo político. É que nem no Brasil, você deve saber disso. No Brasil, nós temos torcidas organizadas, que alguns acham que são perigosos, que viraram escolas de samba. Me diga uma coisa, olha que coisa maluca, pensando em Brasil. Já pensou, por acaso, se a Gaviões da Fiel, que são corintianos, e a Mancha Verde, que são basicamente palmeirenses, eles resolvem fundar grupos políticos? Será que eles conseguem eleger vereadores? Conseguem eleger deputado? O que vocês acham? Jogando para vocês agora em enquete. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Rapaz, sim, eu vou ter cada gosto. Até porque a torcida do Corinthians e a do Palmeiras são uma das maiores do Brasil, né? Sim. Já pensou se o Flamengo resolve fundar um grupo político? Aí eu prefiro que não ganhe, não. Ela é até presidente. Oi? O que foi? O que falaram aí?
Já pensou se o Flamengo funda um partido político? O Flamengo é a maior torcida do Brasil. Deus me livre, professor. Falando, Gente. não acontece. Gente, eu não tô desejando mal, não. Só tô comparando. Calma. Tô brincando. Eu não sei se tem flamenguista aqui. Eu tô falando flamenguista. Eu nem sei se tem flamenguista, corintiano. Né? Bruno, Mariana. Oi? O Bruno, a Mariana. A Maria é flamenguista. Eles estão acompanhando aqui a transmissão? Nem sei. Estão acompanhando? Não, a Maju também. Olha, aqui, gente, professor. Oi? Deixa eu falar, eu sou santista, tá? Caso alguém pergunte, eu sou santista, tá? Eu sou de um time bem tranquilo. Como eu gosto de história, eu gosto de um time que tem história. O Santos tem muita história, tá? É o time do rei. Eu também, eu gosto de time que tem história, só posso cair. É o Expresso da Vitória? Como é que fala? Acho que é Expresso. Acho que é Expresso da Vitória. Expresso da Vitória. Tá bom. Vamos parar de falar de futebol aqui, porque tem uma coisa que eu não gosto.